Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, o único canal que te prepara tanto para o ambiente acadêmico quanto para o mercado de trabalho no âmbito da tecnologia. E galera, o tema de hoje vocês já estão cansados de saber porque eu gosto muito de falar. Mas hoje eu vou fazer um vídeo completo explicando como você pode melhorar os seus estudos em sei lá quantas vezes eu posso dizer, porque eu não tenho um estudo científico para isso, né? Existem algumas outras coisas que são ensinadas que têm estudo científico, mas nesse caso vem da minha experiência, do que observei comigo mesmo e com os meus colegas de faculdade ou de outros cursos. Mas galera, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é muito interessante, porque isso vai te ajudar a fazer, por exemplo, minha colinha caiu aqui no chão, a fazer, por exemplo, um curso de engenharia ou fazer qualquer outro curso na área de tecnologia e ter uma boa eficiência nos seus estudos, galera. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês é muito interessante e vai te ajudar pro resto da sua vida, porque me ajuda nos dias de hoje que eu tenho muito mais maturidade para conseguir aplicar essa metodologia. Também vai ajudar você que tem medo de fazer engenharia porque não sabe matemática ou física. Vai ajudar você que não consegue estudar de jeito nenhum porque não é sua praia. Se você seguir essas técnicas, essa metodologia e tudo que eu te falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar profundamente a ser uma pessoa que estuda melhor, que tem melhores aprendizados, que consegue colocar aquilo que você está aprendendo em prática de fato. Porque eu sei que muitos estudantes, como eu já senti um dia, estudam e parece que não estão aprendendo nada. Principalmente se você é novo, está fazendo um curso técnico e quer prestar vestibular para entrar em engenharia. Quando a gente vai estudar para o vestibular, a gente passa por essa sensação, porque é muita coisa, e aí você aprende pouco, e aí vai fazer uma prova super extensa, e eu sei que é bastante complicado. Então o que eu vou apresentar aqui no vídeo de hoje vai ajudar vocês a trilhar esse caminho de estudo de uma forma muito mais tranquila. Se vocês aplicarem tudo que eu mostrar aqui nesse vídeo, com certeza vocês vão conseguir aprender muito mais rápido, com certeza vocês vão ter um estudo muito mais eficiente. Ou seja, aquilo que vocês estudarem realmente vai fazer diferença na sua vida, seja para o mercado de trabalho, seja para algo que você esteja fazendo em benefício próprio. E cara, vai ser fundamental na sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo, para você não perder e não deixar de entender nada. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar todos os vídeos e me seguir também lá no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rotineiramente. Beleza? Dita essa introdução, vamos para o vídeo. Solta a vinheta, eu te vejo em 5 segundos. Então vamos lá, galera. Eu sempre falo pra vocês que meu intuito aqui é ajudar vocês a escolher uma área dentro da carreira de tecnologia. Te mostro várias metodologias e técnicas para você escolher uma área, como se preparar para o mercado de trabalho, como se preparar para o ambiente acadêmico, como estudar e diversos outros assuntos. Mas o assunto de hoje ele é muito importante porque a gente está falando de estudos, de aprender a estudar, coisa que vai seguir na sua carreira pro resto da sua vida, porque você vai estar sempre em aprendizado. E quanto mais você amadurecer com relação a esse tópico, menos você vai sentir aquela fadiga, aquela exaustão de estudar o tempo todo, sem ter nenhum benefício com isso. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma metodologia, um passo a passo, não é milagre nenhum. Não é milagre nenhum, você não vai conseguir simplesmente aplicar isso hoje, já vai dar certo e amanhã você já vai estar, meu Deus, como eu amo estudar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de um passo a passo replicável para qualquer pessoa, em que você pode aprender a estudar de uma maneira muito mais eficiente, que vai ser muito mais útil na sua vida acadêmica e no mercado de trabalho também. Porque quando você estiver no mercado de trabalho, você não vai parar de aprender, você não vai parar de estudar. E aí você vai precisar utilizar essas técnicas e essas metodologias para conseguir aprender mais naturalmente. Então vamos lá, galera. É o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje? Da minha experiência, os meus colegas, eu também, senti uma dificuldade muito grande de estudar, principalmente na engenharia, porque a gente tem uma quebra de paradigma muito grande lá dentro. Nós estamos acostumados a estudar da seguinte maneira. Nós entramos na escola, antes, sem considerar o período ali anterior ao primeiro ano hoje, né? Antigamente, na minha época, era série, agora é ano, é do primeiro ao nono ano. Então, antes de você entrar ali no pré, sem considerar essa parte, do momento em que você entra no pré em diante, até você se formar no ensino médio, a metodologia é sempre a mesma. Vai ter um professor na sala de aula, vários alunos, a matéria vai ser explicada, a matéria vai ser dada, né?
A forma de dar a matéria varia conforme o tempo, conforme você é criança, talvez os professores tenham mais criatividade para ensinar e tudo mais, e depois com o tempo isso vai se perdendo. Mas basicamente você entra, aprende alguma coisa e faz uma determinada prova para comprovar que você aprendeu aquilo. E esse é o sistema que você carrega dos seus 6 anos de idade até os seus 17, 18 anos de idade. Então, basicamente, você fica 12 anos na escola com a mesma metodologia. E quando você vai fazer vestibular, quando você vai prestar vestibular para ir para uma faculdade, quando você vai prestar vestibular para fazer um curso técnico, para entrar no Senai, para qualquer coisa, você também vai fazer uma prova nos mesmos moldes em que eram aplicados na escola. Então, basicamente, o passo a passo é o mesmo até a época do vestibular. Na hora que você entra na faculdade, o paradigma muda e ninguém te explica isso. Você vai entendendo conforme o tempo, você vai amadurecendo conforme o tempo e essas questões naturalmente você vai começando a discutir com seus colegas ali de classe. Por quê? Lá dentro, apesar da metodologia ser a mesma, conteúdo, prova, conteúdo, prova, conteúdo, prova, quando você está lá dentro, o intuito não é mais simplesmente aprender matemática para passar uma matéria, aprender química para passar uma matéria como era anteriormente, ou aprender todas as matérias para passar no vestibular. A ideia é que você saia de lá um profissional, um engenheiro. E para isso você precisa aprender os conteúdos. E não adianta você decorar, porque normalmente a maioria dos conteúdos, tirando os conteúdos gerais, são de conhecimentos novos que você ainda não tem tanta familiaridade como você tinha na escola anteriormente. E aí toda a metodologia que está ali envolvida cai por terra, por quê? Como a gente tem uma diferença muito grande em relação ao que é cobrado na faculdade de fato, que você precisa aprender, então vão tirar seu sangue lá dentro, você não está acostumado àquilo, você está acostumado a uma metodologia muito mais simples de decoreba. E quando você entra lá dentro, você não consegue se adequar ao ritmo de estudo e acaba desistindo, é o que acontece com muitas pessoas. Tem um dado, que eu não sei se você sabe, mas 60% dos estudantes que entram numa faculdade de engenharia particular desistem do curso. Enquanto esse número vai para 40%, 40 e poucos por cento numa universidade pública. Então, é muita gente desistindo do curso de engenharia por essa quebra de paradigma. E o que acontece? Infelizmente, nós fomos ensinados dessa forma. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente começa a perceber a necessidade de não só passar uma matéria, mas sim aprendê-la de fato. E é aí que entra a crise existencial, que é: por que eu estudo e parece que eu não aprendo nada? Porque parece que eu estou estudando durante vários anos, durante uma faculdade de engenharia, e acho que quando eu me formar não vou estar capacitado o suficiente para o mercado de trabalho. Porque essas são perguntas que quando vocês entram numa graduação, vocês fazem. Eu fiz, meus colegas fizeram, e as próximas gerações que entrarem na mesma metodologia de estudo vão fazer, porque não faz sentido. E cada vez mais, conforme os anos passam, menos faz sentido. E aí existe toda essa crise existencial que eu sofri, e aí fui começar a entender um pouco mais sobre metodologias de estudo. Descobri um cara sensacional, que ele foi o criador do cursinho aqui no Brasil, que é o professor Pelucci, que faleceu em 2015, se eu não me engano, mas ele explica um pouco mais como o cérebro funciona e tudo mais. Então são conceitos interessantes que você pode aprender, são conceitos cientificamente comprovados, mas que na minha visão ainda não são os melhores. Porque na própria metodologia que ele explica, de entender como o seu cérebro funciona e tudo mais, existem muitos exercícios de repetição, digamos assim. E exercícios de repetição, conforme você vai ficando mais velho, vão ficando mais chato, mais entediantes, e você não tem vontade de fazer aquilo. Falo por experiência própria. Hoje eu faço curso de inglês, consegui aprender a falar inglês, mas ainda faço curso de inglês. E no meu curso de inglês, a gente tem uma plataforma onde você, toda vez antes das aulas, se prepara para essas aulas conforme um tópico que eles definem lá. Só que, na hora de você se preparar para essas aulas, tem alguns exercícios extremamente entediantes. Então você faz um exercício lá de fala, ou seja, tipo, você escuta uma palavra, fala plural, ouve e vê qual é a qualidade da sua fala no inglês. Depois você tem alguns outros exercícios de fazer bem pré-escolar, só que agora para o inglês. E é extremamente entediante. Aí ainda na plataforma existem alguns exercícios que talvez façam você pensar mais, onde você tem que escrever e tudo mais.
Porém, para o computador conseguir corrigir aquilo que você está fazendo para dizer se está certo ou errado, você tem que se preocupar com cada detalhe. Então, às vezes você escreveu a frase certa, mas esqueceu de colocar o ponto final. Ele vai apresentar lá que está errado. E aí eu tentei fazer algumas vezes, vi que era extremamente entediante e simplesmente parei, vou para a aula sem me preparar e aí faço a aula de conversação ali durante a semana. Então eu parei por ser extremamente entediante. E isso é usado em um dos conceitos que ele explica na sua metodologia, da repetição e tudo mais, de fazer exercício e tudo mais. E é algo que é eficiente, é comprovado cientificamente que é eficiente, mas do meu ponto de vista ainda é muita perca de tempo, tá? Eu não sei se a palavra perca existe, mas enfim. Você vai acabar perdendo seu tempo fazendo isso, porque conforme o tempo vai passando, você tem que parar de fazer essas coisas, porque isso é muito eficiente para passar no vestibular e tudo mais, para ao longo do tempo ir aprendendo as coisas, colocando na memória de longo prazo e tudo mais, mas isso não é tão eficiente quanto ao que eu vou te apresentar aqui. E o que eu vou te apresentar aqui? O que você deve fazer de fato? Primeiro, eu gostaria de falar sobre alguns tópicos que não funcionam ou que não têm uma eficiência relativamente significativa para os seus estudos e que eu vejo muitas pessoas fazendo. Eu já fiz uma época da minha vida e muitos estudantes fazem por ter a preguiça ou por não ter a proatividade de pensar quando está estudando de fato, de fazer alguma coisa ativamente. Isso é extremamente prejudicial para a sua vida como estudante. Então vamos lá, vamos falar sobre essas coisas. O primeiro de tudo, cara, fazer resumos é eficiente ou não é? Do meu ponto de vista, da minha experiência de observar o resultado de outras pessoas que fazem resumo também, não é uma metodologia de estudo muito eficiente. O resumo, normalmente, na verdade, assim, eu estou dizendo até de uma maneira errada aqui, para falar a verdade. Porque existem dois tipos de resumo. O resumo certo e o resumo errado, tá? Vou resumir resumo certo e errado. Por mais que tudo seja relativo, vou colocar como resumo certo e como resumo errado. O resumo errado é o que 99% das pessoas fazem. Que é o quê? Pegar uma grande quantidade de conteúdo, pegar o que é mais importante e fazer algumas anotações sem estar pensando naquelas anotações que ela está fazendo. Então ela pega não sei quantos conteúdos aí que o professor passou e fala, puta, vamos resumir aqui. Vamos colocar isso. Quando é assim, essa integral, faz dessa forma e vai anotando. Isso não estimula o seu cérebro a pensar, portanto não estimula o seu cérebro a resolver problema, portanto vai ser um decoreba em que você pode lembrar ou não na hora da prova. Tem muita gente que dá branco na hora da prova porque ela não está acostumada a resolver problema e sim a seguir um passo a passo que foi decorado anteriormente. E esse é um grande problema dos resumos. 99% deles não funcionam. O que seria um resumo eficiente? Eu não vou nem comentar o que seria um resumo eficiente, porque dentro do que eu falo na minha metodologia, no passo a passo que eu vou passar aqui para vocês, isso já está embutido. Então eu nem preciso explicar sobre um resumo que seria 100% eficiente, porque naturalmente você vai fazer isso dentro da metodologia. Mas cara, se você tem esse costume de fazer resumos, de fazer pequenas anotações ali, cara, isso não é eficiente. Isso a longo prazo não é eficiente, não vai te trazer resultados. De jeito nenhum. Cara, pode parecer bobagem, galera. Mas o que eu tô falando aqui, eu posso comprovar por experiência. Por quê? Eu já, com a minha metodologia, com a minha maneira de estudar, com a minha maneira de entender os estudos, depois de estudar diversas outras metodologias, tive resultados muito melhores, principalmente a curto e longo prazo, do que pessoas que têm esses hábitos que todo mundo faz desde pequeno, porque a gente está acostumado a fazer resumo desde pequeno, e que não são eficientes. Então às vezes a galera me ensina alguma coisa, porque ela tem tudo anotado ali, e eu aprendo porque eu sei olhar para as coisas e aprender, e na hora de fazer uma prova eu sei, ela não. Isso já aconteceu diversas vezes. Eu não tô querendo ser presunçoso nem falar que eu sou melhor do que ninguém, galera. Mas aqui eu tô pra mostrar pra vocês que, cara, existe muita... Olha, eu não sei que palavra usar pra não ofender ninguém, mas existe muita coisa inútil sendo feita na hora de estudar e a pessoa faz aquilo durante anos, tá vendo que não tem resultado e não muda. Mas enfim, vamos continuar. Um outro ponto que é interessante. Quando você está estudando, o professor apresenta todas as matérias, ele vai e passa alguma quantidade de exercícios para você fazer. E normalmente esses exercícios são ótimos para estudar, galera. São ótimos, são as melhores coisas que você tem para estudar, são com base em exercícios. E o que há de errado nisso, Lucas? É o seguinte,
Normalmente esses exercícios eles vêm carregados de níveis diferentes, de níveis de dificuldade diferentes. Ou seja, você vai ter lá exercícios mais fáceis, exercícios mais médios e exercícios mais difíceis. O que acontece é que fazer exercícios fáceis é muito cômodo. E eu já vi gente se matando em fazer 100 exercícios fáceis e não conseguir fazer um exercício difícil que é o que vai cair na prova, por exemplo, que é o que vai fazer ele aprender, por exemplo, que é o que vai fazer ele se tornar um melhor profissional resolvedor de problemas de fato, que é que todo mundo tem que fazer hoje em dia. Ser resolvedor de problemas, para sempre. Sempre vai ser assim. E a galera fica nos exercícios fáceis. Então o que eu anotei aqui é: não ache que questões de aquecimento, como no futebol, como fazer um exercício físico, você faz o aquecimento antes ali, aquilo não é exercício, aquilo não vai te dar o resultado esteticamente falando, nem vai te trazer mais saúde necessariamente. Vai trazer, mas não mais do que o exercício, que é a atividade principal. Entenda isso de uma vez por todas. E pare de achar que por você fazer alguns exercícios básicos de sala de aula, você está preparado para uma prova. Você está preparado para ser um profissional. Isso não existe, galera. Não existe. Não existe. Se você conseguir, o professor, ele passa os exercícios fáceis para que você fixe o conteúdo. Se você sabe estudar, você sabe assistir uma boa aula. Você sabe, se a aula for bem dada, você assistindo a aula, você elimina esses exercícios fáceis. Você não precisa fazer ele, porque está tudo bem fundamentado na sua cabeça. O que você precisa fazer é pegar os maiores problemas e juntar as informações que você aprendeu na aula ou que você fez nos exercícios fáceis e começar a resolver questões mais complexas e difíceis. Isso sim vai gerar novas conexões dos neurônios na sua mente e você vai aprender mais. Naturalmente, isso vai ser muito mais eficiente para a sua vida. Então, esse é um ponto fundamental. Se você está fazendo isso, se você se resume ao básico, você está totalmente errado. Me desculpe falar isso, mas é verdade. O próximo ponto que eu coloquei aqui é anotar tudo que o professor passa no quadro. Por que eu falo isso? Eu cansei de ver pessoas que anotam tudo e mais um pouco, até mais do que o professor passa na lousa. Escreve coisas de livro, enchem cadernos e não sabem nada. Eu tive uma situação onde eu tive uma professora que tinha diversos cadernos de anotação, fez especialização e na hora de dar uma aula ela não sabia nada. Aquilo acho que foi um dos maiores choques para mim na universidade. Como é que uma pessoa que, por currículo, é tão capacitada e não consegue dar uma aula explicando conceitos básicos? Se eu desse aula no lugar dela, seria, sei lá, umas 100 vezes melhor. Não estou novamente querendo fazer uma crítica pejorativa, mas você está numa universidade, numa graduação, numa universidade pública, aprendendo uma engenharia, e você tem um professor que não sabe dar o conteúdo, é bizarro. E muita gente faz isso, galera. Muita gente anota cadernos e não sabe nada. Faz um teste. Fica 3 dias estudando 7 horas por dia um conteúdo. Depois tira tudo da sua frente. Chama uma pessoa e fala: olha, eu vou te explicar o que eu estudei aqui. Vê se sai alguma coisa. Vê se sai alguma coisa tirando todas as suas anotações. Se não sair, você está fazendo as coisas totalmente erradas. Totalmente erradas. Quem sabe estudar de fato é capaz de pegar suas anotações em 3 horas, ler tudo e dar uma aula para uma pessoa leiga e ela entender sobre o que você está estudando. Galera, não faça isso de jeito nenhum. Não tenha as coisas anotadas no papel e nada anotado na mente. Isso é o que mais acontece. E aí a pessoa vai fazer a prova e não vou falar de questões psicológicas, porque questões psicológicas, nervosismo, branco, acontece. Mas a maioria das vezes a gente pode relacionar isso a uma metodologia de estudo falha, em que tem as coisas no caderno, anotado no caderno, não tem na mente, fala que tá branco na mente, porque tá branco na mente mesmo, não tem nada anotado aqui, tá anotado no caderno. Então é um ponto de atenção para você, não faça isso mais. O que mais que eu anotei aqui? Assistir uma aula. Antes de falar sobre essa, eu quero falar sobre uma que pode ser meio polêmica, que é ouvir música. Eu ouço muito relato de pessoas que produzem melhor quando estão ouvindo música, enfim, existem estudos científicos falando dos efeitos da música no cérebro e também tudo mais. Mas o que eu vejo da minha experiência, quando eu escuto música e vou fazer alguma coisa em paralelo, ou quando eu vejo alguma pessoa, porque, enfim, é comum dos estudantes colocar um fone de ouvido e começar a fazer alguma coisa na hora que está estudando, para estudar. E aí o que eu vejo? Na maioria das vezes, você não consegue concentrar em um ponto. Você não consegue concentrar no estudo ou na música.
Algumas vezes é possível que você entre num estado de flow e mesmo tendo uma música tocando, você se concentre naquilo que você está fazendo. É possível, mas eu não acredito que seja eficiente. E eu vou te explicar o porquê. Senta numa biblioteca e faz um experimento com seu amigo que escuta música. Começa a estudar com ele. Ele está estudando música no fone de ouvido, você está sem fone de ouvido, sem escutar música. Começa a fazer as questões, certo? Fala pra ele ouvir uma música baixinho. Faz assim, pega uma questão que você está fazendo que exige algum determinado tipo de raciocínio e aí começa a raciocinar com ele. A maior parte deles automaticamente vai pausar a música. Porque pausando a música, ele consegue se concentrar no que ele está fazendo e realmente prestar atenção e ter um raciocínio sobre aquela pergunta que você está fazendo, aquilo que você está discutindo com ele. Já viu pessoas quando estão dirigindo e aí precisam prestar um pouco mais de atenção no que estão fazendo para estacionar ou qualquer coisa do tipo e abaixam o volume do rádio? Você consegue perceber que quando você aumenta o seu nível de concentração em alguma coisa, você quer tirar tudo que é de distração para que você consiga fazer isso? Por isso que, da minha experiência, quando você coloca uma música para estudar, possivelmente o seu nível de atenção no que você está fazendo não está adequado e, consequentemente, você está perdendo a eficiência daquilo que você está fazendo. Então isso é muito importante. Polêmico ou não, tem gente que é melhor, tem gente que é pior. Eu não acredito. Então é um ponto que eu gostaria de falar aqui com vocês. Outro ponto. Assistir uma aula sem ter um objetivo. Esse daqui eu vou deixar para explicar quando a gente entrar na nossa parte de metodologia, que é inclusive agora que eu já falei alguns pontos que você não deve fazer de jeito nenhum. O que é essa metodologia, Lucas? Vamos lá. Ela é sensacional, assim, porque é impossível você não aprender se você ficar sem aprender se você aplicar ela. O que é essa metodologia, Lucas? Primeira coisa, eu tenho certeza que você vai responder essa pergunta de uma forma muito fácil. Você que está no ensino médio, que está no ensino técnico ou que está mesmo na graduação, você tem um mês para fazer uma prova, ou você tem um mês para chegar à data da prova, ou para chegar à data de algo que você tem que entregar. Me responde do fundo do seu coração e com toda a sinceridade quando você vai começar a estudar, quando você vai começar a se preparar. Vai ser um mês antes? Vão ser 20 dias? Vão ser 10 dias? Ou uma semana? A maioria, a tendência é que todo estudante vai fazer isso em cima da hora. Por quê? Porque quando vai chegando perto da prova, vai existindo uma necessidade de estudar, porque se você não estudar, você vai mal na prova, você não vai conseguir entregar o seu projeto, você não vai conseguir fazer alguma coisa. Alguma coisa vai dar errado na sua vida. E aí começa a vir a necessidade de você sentar a bunda na cadeira e estudar. E aí, normalmente, o que isso acontece? Quando você faz essa dedicação e tudo mais, você, em uma semana, aprende mais do que seus estudos passivos ali que aconteceram durante um mês. Ou às vezes até em dias, ou às vezes até antes da prova. Você simplesmente força o seu cérebro a aprender aquilo. Por que isso acontece? Por conta da necessidade que você tem. Então, galera, não existe estudo sem necessidade. Só a necessidade que faz você estudar? Não necessariamente. Existe um outro ponto que é um pouco mais leve, que também faz você estudar, mas que não é tão comum normalmente na sua rotina de estudos. Que é o quê? Curiosidade. Você provavelmente já passou por alguma coisa, já viu alguma coisa na sua vida que você queria entender como é que funcionava. Você ficou muito curioso em ver aquilo como funcionava, e aí você foi fazer pesquisas no Google, você foi fazer pesquisas no YouTube, por sua própria vontade, sem ninguém te obrigar, sem você ter a necessidade de fazer aquilo. Você só fez aquilo por curiosidade. E provavelmente você aprendeu algo interessante, aprendeu a fazer algo interessante, só por uma questão de curiosidade. Então, necessidade e curiosidade são as melhores motivações para estudar, ou são praticamente as únicas motivações para estudar de fato. Como que eu cheguei nessa conclusão? Quando uma vez eu tentei assistir um vídeo de programação, algumas aulas de programação, e eu não tinha nenhum objetivo em mente. Zero objetivo. Eu só queria aprender porque eu achei que poderia ser útil para algumas questões. Mas eu não tinha uma meta bem pautada. Não ia ter uma prova, não ia ter uma necessidade. Tinha algum tipo de curiosidade, mas não era algo tão forte assim para parar e fazer um curso completo. E aí eu peguei e coloquei o vídeo tinha 10 minutos coloquei o vídeo para assistir, o vídeo tinha 10 minutos. Comecei a assistir. No minuto 5 eu estava viajando pensando em outra coisa. Parei o vídeo e voltei. Falei, não, agora eu vou assistir.
Passei o vídeo novamente, deu 5 minutos, eu percebi que eu estava viajando de novo. E eu vi que não adiantava fazer aquilo, porque eu não tinha objetivo nenhum fazendo aquilo. Sem objetivo, sem ter uma tarefa para você fazer em paralelo, não funciona. E até por isso que eu comentei aqui, ó, que é um erro você assistir uma aula sem ter um objetivo, sem ter uma necessidade, sem estar aguçado, sem estar com a sua curiosidade aguçada para isso. Se você não tiver esses tipos de coisa na sua vida, cara, esquece, não vai dar certo o estudo. Lucas, beleza. Tem gente que vai ter essa necessidade, essa curiosidade de uma forma muito mais natural. Mas tem gente que não, porque se você está indo no seu ensino médio, se você está seguindo só o fluxo da manada, junto com seus amigos, no ensino técnico e tudo mais. Como que a gente consegue colocar esses pontos para que isso ajude o seu estudo e você aumente seu nível de concentração na hora de estudar? Isso tem que ser feito tanto pelo professor quanto por você, aluno. Então é uma relação 50-50. O professor, na hora que for te dar aula, ele tem que colocar essa necessidade em você com exercícios, com projetos, com coisas que você tenha que desenvolver ativamente para que surja essa necessidade e, consequentemente, você aprenda mais. Tudo que eu sei hoje, absolutamente tudo que sei hoje, foi quando eu fiz algum projeto do zero até a entrega final. Todos os projetos que eu fiz do zero até a entrega final, eu consigo lembrar não todos os conceitos, mas eu consigo lembrar muito mais do que aquilo que foi ensinado de forma separada ou em caixinhas como um curso tradicional, como uma matéria tradicional. Se não for uma matéria que teve um desenvolvimento de um projeto, provavelmente a maioria das coisas eu esqueço. Sempre foi assim. Agora, quando eu desenvolvi um projeto, eu nunca mais esqueci. E por mais que eu esqueça detalhes, o contexto, o todo, eu sempre vou lembrar. E por isso que é tão importante não fazer essas coisas de forma separada. E é por isso que é uma relação 50-50. Então o professor precisa fazer isso. Agora, como que você aplica esse conceito, mesmo que o professor não faça nada? Bom, agora você já sabe que você precisa de uma necessidade ou de uma curiosidade. Então vamos supor que no seu próximo semestre você vai aprender uma matéria em que você não vai fazer um projeto, em que o professor não vai fazer os 50% da parte dele. Como que você faz para resolver esse problema? Bom, você está indo para estudar uma matéria. O primeiro ponto que você tem que saber, isso daqui é útil para a minha carreira? Vamos supor que você não sabe responder essa pergunta. Então vamos supor que aquilo seja útil para a sua carreira de fato. Porque às vezes tem algumas coisas que você tem que fazer na engenharia, você tem uma matéria de humanas ali, que talvez não seja interessante para você, você não quer aprender. Cara, esquece, não precisa aplicar a metodologia. Só passa na matéria e segue a vida. A gente não consegue abraçar o mundo inteiro, beleza? Agora, se há alguma coisa que é útil para você, o que você vai fazer? A primeira pergunta que você vai fazer para o professor: qual é o objetivo dessa matéria? Quando eu terminar de cursar ela, o que eu preciso saber de fato? É essa a pergunta que você vai fazer para o professor. Putz, a gente vai aprender aqui eletrônica digital. Sei lá, só um exemplo. A gente vai aprender eletrônica digital. Fala lá, professor, quando eu sair desse curso dessa matéria de eletrônica digital, o que eu preciso saber, ter em mente, muito claro para o próximo semestre? Porque às vezes na eletrônica digital você vai ter um monte de coisa para aprender. Mas assim, existem 20% de informação ali que é 80% do que você precisa saber por causa do curso para sua vida profissional. E é aquilo que você tem que levar para a sua vida. E aí você vai fazer essa pergunta para o professor. Por quê? Quando você fizer essa pergunta para o professor, você consegue focar naquilo que é mais interessante. E normalmente, por mais que ele não entregue um projeto para você, por mais que ele não entregue desafios para vocês que gerem essa necessidade, vocês vão ter que fazer alguma prova, fazer exercícios e tudo mais, em que você vai perceber o que é 80-20 da matéria, o que é realmente que você precisa saber. Só que, como a gente não tem consciência disso quando é estudante, a gente não sabe. E aí alguém precisa falar pra gente. Então foi algo que eu fui aprendendo conforme o tempo. Alguns professores falam isso, outros não. E aí vai da sua proatividade em colocar esses elementos no seu dia a dia, no seu estudo. Ele vai te passar um monte de coisa. Mas, putz, o que vai cair na prova? O que eu preciso saber de fato como profissional? Essa é a primeira pergunta que você tem que colocar. Porque quando você coloca essa pergunta, vai existir uma resposta. Com base nessa resposta, você vai saber o que é uma necessidade e o que não é uma necessidade. Porque o que for uma necessidade, você vai ter um nível de concentração e de atenção muito maior. Se você sabe exatamente as perguntas que vão cair na prova, com certeza você vai estudar com um nível de atenção muito grande aquilo que vai cair na prova. E, consequentemente, seu estudo vai ser muito mais eficiente. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é um conceito muito simples, mas que, por
um consenso comum, um senso comum, enfim, seja lá o que for, a gente não faz. O professor vai falar que tudo é importante, que tudo é interessante, que não sei o que, que não sei o que, porque ele já conhece o todo. Ele já sabe onde o todo se aplica. Você ainda não, você ainda vai pegar aquela matéria e aplicar numa outra coisa, ainda vai ter uma experiência profissional para entender tudo o que foi passado. Enquanto você não tem isso, você tem que limitar. Sempre limite o que você está fazendo, suas metas, suas atividades. Quanto mais informação você colocar, mais você vai ficar perdido, menos você vai conseguir se dedicar tempo ao que realmente importa e, consequentemente, seus estudos serão menos eficientes. Você vai entrar num curso de engenharia, você vai ter cálculo, você vai ter física, você vai ter química. Putz, o que é o 80-20 disso aqui? O que eu preciso saber? Será que eu preciso saber a integral do cosseno vezes seno ao quadrado? Será que tem a necessidade disso? Será que não tem a necessidade de só saber a matemática básica, saber aplicar regras de trigonometria para fazer um seno, cosseno ao quadrado e saber desenvolver uma integral? Será que eu preciso decorar um seno do cosseno ao quadrado? Não preciso. Eu preciso saber os fundamentos, os pilares, para que eu consiga aplicar aquilo que eu estou aprendendo em qualquer situação. Isso que você tem que aprender, beleza? Então, galera, isso é fundamental. Fundamental. Quando você começar a aplicar isso nos seus estudos, você vai parar de perder tempo. E eu vou falar de uma dificuldade que ela é importante. Quando vocês forem aplicar essa metodologia, vocês vão sentir dificuldade. Por quê? Porque quando vocês estão na época de estudo, infelizmente você tem que estudar muita coisa que talvez você não veja sentido. Ou às vezes você tem um volume de matérias muito grande e você não consegue aplicar tudo isso para todas. Então, perdão. Então eu dou uma rotina aqui que corta essa parte do vídeo. Mas enfim. Então o que você vai fazer é um gerenciamento de tempo. O que é um gerenciamento de tempo? Quando você tem muitas coisas, você não vai conseguir aplicar essa metodologia para tudo porque você não vai ter tempo para fazer tudo isso. Então o que você vai fazer é, eu tenho provas. As provas serão discorridas em 3 semanas, considerando todas as suas matérias. Quando eu posso focar mais minha atenção em algo, quando eu posso focar mais minha atenção em algo. E aí você divide a sua atenção conforme o tempo vai passando, conforme o cronograma que você montou ali no seu gerenciamento de tempo. Porque não dá para colocar essa metodologia aplicada em todas as matérias do seu curso de engenharia. Ou seja lá outro curso que você esteja fazendo. Você não vai conseguir ter a mesma eficiência para todos. Tenha isso em mente, isso é normal. Seus resultados serão melhores em algumas coisas e serão piores em outras. Isso é natural, galera. A gente não consegue fazer muita coisa o tempo todo, porque não é eficiente fazer isso. Então, esse é um ponto de atenção aqui que eu deixo para vocês. Beleza, sabendo que você precisa ter uma necessidade, que você já sabe como fazer isso, que o professor tem que fazer isso, que você tem que fazer isso, para estudar, você precisa ter uma sequência clara de estudo. E aí eu vou até apresentar aqui para vocês essa sequência clara de estudo com base num exemplo. Além da sequência, você precisa ter clareza. Por que clareza? Você já teve aulas com professores que tinham muito conteúdo para dar, tinham muito conhecimento para apresentar para vocês, sabiam dar aula no nível adequado, mas parecia que você não entendia o que ele falava? Tinha uma sequência, tinha um passo a passo bem definido, ele conseguia dar uma necessidade para aquilo, mas cara, o linguajar dele era difícil. Vocês já tiveram esse tipo de professor que não é didático? Isso é horrível. Então, quando você for estudar, você precisa ter essa clareza, até para quando você for explicar para alguém, você conseguir ter essa clareza para explicar. E eu vejo que muita gente, até no âmbito do mercado de trabalho, tem dificuldade de ter essa clareza profissional. Tem dificuldade de explicar uma coisa, que às vezes é muito techniquez, para um público que ainda não entende o mesmo techniquez que ele. E aí, isso dificulta o seu estudo, você presta atenção, força o cérebro, mas não consegue prestar atenção porque é muito difícil, é muito complexo o que ele está falando. Ele não está falando no seu mesmo linguajar. Então, por isso que clareza é muito importante. E aqui eu vou te dar um exemplo. Segue esse exemplo, segue esse passo a passo aqui que eu estou te apresentando, que você vai parar de ter esse tipo de problema. Aqui eu fiz um passo a passo considerando que você vai, por exemplo, aprender a programar. Como que você vai gerar necessidade, né? Normalmente a gente vai trabalhar com necessidade, tá? Porque a curiosidade é algo muito particular de cada um. Como que você vai fazer uma sequência de estudos? Claro, tá? E aí, isso aqui entra em um resumo eficiente, um resumo certo que eu falei lá no início do vídeo. Então vamos supor que seja programação a sua área de estudo. Primeira pergunta a se fazer. Por que eu quero aprender a programar? Tá? Se você estiver estudando sozinho, essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Se você entrar na faculdade de engenharia, você vai ter programação no primeiro semestre, possivelmente. E a primeira pergunta que você vai fazer, professor, é: por que a gente aprende a programar?
Essa é a primeira pergunta que você vai fazer para ele. Por que a gente aprende a programar? Para que ele coloque uma necessidade na sua cabeça. E não adianta ser uma necessidade que ele enxerga como necessidade. Tem que ser uma necessidade que você enxerga como uma necessidade. Quer ver um exemplo? Vamos supor que ele fala, você vai programar para diversas coisas. Uma delas, por exemplo, é criar jogos de videogame, criar jogos de computador. Por exemplo, tá? Só um exemplo fictício. Talvez você é um cara que se amarra em jogos. E aí ele te mostra os exemplos que dá pra você fazer, e aí você se amarra naquilo. E aí você começa a ter interesse sobre programação, sobre como fazer aquilo. Já gerou uma necessidade em você. Mas se você é um cara que não gosta de jogos, cara, você vai aprender a fazer um joguinho. Tem gente que vai até existir brincadeiras entre cursos, vai fazer programação pra fazer um joguinho da cobrinha ou alguma coisa do tipo. Porque tem pessoas que não se interessam por isso. Por isso tem que ser apresentado um leque de informações, ou até um leque de o que é necessário mesmo para você aprender, mais uma vez 80-20 aqui, para o seu curso de fato, para o seu curso de engenharia, para você se tornar um profissional. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta é o que eu vou programar com base nas opções que ele te passou. Ou seja, beleza, no meu curso eu vou ter que programar o quê? Por que eu vou ter que programar isso? Ah, mas você vai entender isso lá na frente. Cara, isso lá na frente vai demorar para chegar. Eu estou interessado em saber essa informação agora. Não estou interessado em saber essa informação depois. Eu preciso conhecer um pouco mais do que é feito durante o curso. Suponha que o professor de programação não vai responder. Vai perguntar para o coordenador. É o seu estudo, é a sua vida acadêmica e profissional em jogo, não é de outra pessoa. Então vai lá e pergunta. Pesquisa no Google, pergunta aqui no canal. Vai atrás dessas informações. Depois você vai entender como você programa. Aí você vai conhecer as linguagens de programação. Aí você vai entender para que serve cada linguagem de programação. Aí você vai entender como funciona uma linguagem de programação antes de programar, antes de qualquer coisa. Esse tipo de pergunta você tem que saber antes de programar. Porque senão você vai começar a programar e nada daquilo que você está fazendo faz sentido. Você vai falar, beleza, eu fiz isso aqui, mas e daí? E daí? É essa a pergunta que vai vir na sua mente, se você não tem essas respostas claras antes. Depois você vai ver como é que funcionam essas linguagens. E depois que você aplicar essa metodologia que eu estou te explicando em todas as matérias, sempre lembrando do 80-20, do que é importante mesmo, você vai começar a realizar projetos. Então você vai partir num mês e durante 4 meses, que é normalmente um semestre, você vai estar desenvolvendo um projeto. Por quê? Quando você desenvolver o projeto, você vai passar por todas as etapas do curso e vai saber o quando que tal coisa que você aprendeu é útil ou não. E aí, quando você for para uma empresa, vão te passar algo para você fazer. Normalmente são projetos, são estudos. Você vai precisar fazer do zero até o avançado. E não você vai falar uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, como é o curso. Por exemplo, em programação. Você vai para um curso de programação, você aprende lá a lógica de programação. Você aprende o que são variáveis, tipos de variáveis, o que elas fazem, o que é uma condicional, tipos e tudo mais, o que é um laço de repetição, o que é uma estrutura de dados, o que são objetos, o que é um array, o que é uma matriz e assim por diante. Como fazer uma alocação de memória e tudo mais. Isso é um curso de programação em caixinhas. Quando você desenvolve um projeto juntando todas essas informações, você consegue entender a razão de cada uma das etapas que você aprendeu anteriormente. Porque mais pra frente, você vai tentar desenvolver um projeto. E você não sabe desenvolver um projeto. Você sabe resolver um problema de uma solução que está pedindo para você colocar números de um array em ordem crescente. É isso que você sabe fazer. Você não sabe de fato de programar uma aplicação, algo que realmente vai ser usual. Por quê? Porque você fez o curso só baseado em caixinhas e respondeu perguntas específicas que pedem para você ordenar um vetor, por exemplo. Isso não é eficiente a longo prazo. Isso é eficiente a curto prazo, você vai entender ali e tudo mais, mas se você não aplicar de fato, fazer um projeto, como eu comentei no vídeo a respeito de portfólios, onde você vai aprender de fato a entrar no mercado de trabalho, eu falo sobre projetos, eu falo sobre portfólio, e portfólio nada mais é do que a construção de um projeto que você vai fazer durante sua vida acadêmica, durante sua vida do mercado de trabalho. E isso é fundamental, galera. Cara, eu basicamente terminei de falar todas as minhas anotações aqui. Percebe o quanto é simples estudar? Ah, Lucas, não é tão simples assim, eu preciso aprender a fazer isso ainda. Beleza, tudo bem, mas aplica o que eu mostrei aqui pra você no vídeo de hoje. Porque aplicando o que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo de hoje, vocês vão parar com esse sofrimento de ter que estudar. Principalmente porque você vai saber quando estudar, por que estudar, o que estudar.
e aí vai parar de perder tempo em pegar toda a matéria, destrinchar toda a matéria que vai cair na prova. Cara, faz isso que eu falei pra vocês, evita fazer o que eu falei pra vocês também aqui na hora do que não fazer quando estiver estudando, que você vai ver sua produtividade dos estudos aumentar drasticamente. Faz isso agora, nesse semestre que vai iniciar, se você está me assistindo e está em época de estudo, principalmente técnico, universidade e tudo mais. E comenta aqui no vídeo ou comenta lá no Telegram o que você aprendeu aqui, que você aplicou e que realmente foi eficiente. Cara, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida com relação a como você enxerga os seus estudos. Aprenda a fazer isso que eu te falei, aprenda a fazer gerenciamento de tempo. Isso vai mudar a sua vida estudantil. Beleza, galera? Falei demais, minha garganta que já tá coçando, mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo é muito importante de ser conversado, tem que ser explicado o tempo todo, tem que ser aprimorado por professores, tem que existir essa discussão, porque essa discussão é sadia para o crescimento de todos os profissionais que hoje fazem um curso técnico, que hoje fazem um curso profissional, que hoje fazem um curso de engenharia ou qualquer nível que você esteja. Beleza, galera? Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para acompanhar todos os vídeos. Se tem alguma coisa que é muito importante e você queira comentar, comenta aqui embaixo, eu sempre respondo os vídeos, eu sempre respondo os comentários dos meus vídeos. Vamos aproveitar enquanto o canal ainda não é o suficientemente grande para ter mais comentários do que eu sou capaz de responder. Então, por enquanto eu consigo responder todos. Tem gente que me procura no Instagram, eu também respondo no Telegram. E também me segue lá no Instagram para você acompanhar conteúdos mais rotineiramente. Aqui no YouTube eu posto toda quarta às 7 horas e domingo às 7 horas também. Na quarta eu posto um vídeo completo e no domingo eu posto um corte. Galera, é isso. Me segue no TikTok também. Eu também tenho postado vídeos no TikTok. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece, esse mês, hoje eu tô gravando esse vídeo, é 1º de fevereiro, a gente tem o lançamento do projeto Mentorias Macix 360, onde você vai entender todas as diferenças das áreas de tecnologia dentro de mecatrônica, controle de automação, eletrônica, elétrica, telecomunicação, computação e software, e vai aprender onde você pode cursar, o que você tem que fazer para ingressar na área, como você pode se preparar para a universidade. Todos esses tópicos eu vou abordar numa aula que eu ainda vou definir a data e vou comentar com vocês lá no Instagram, por isso que é importante você me seguir no Instagram, para que vocês consigam ter todo esse basamento teórico na hora de decidir uma área, na hora que você for decidir uma área para escolher no ramo de tecnologia. Beleza, galera? Muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo. Abraço, fui!